não existe mais esse site. E vou passar todo mundo que tentar acessar aquele site para o Agência Mestre. Só que eu vou fazer isso retornando aquele código de status que eu mostrei para vocês, 301, falando que eu movi o site A lá para o B de forma permanente. Mestre SEO nunca mais vai voltar. Morreu. E onde que eu faço isso aqui? Eu faço isso em nível de servidor, normalmente. Lá, bateu no servidor uma requisição para Mestre SEO, o próprio servidor redireciona para o Agência Mestre. Então vamos revisar o cenário aí um pouquinho. Eu possuo uma página já publicada. Por algum motivo eu preciso trocar aquele nome de URL ou mover o conteúdo para outra página, que foi o que nós fizemos. Nós transferimos todo o conteúdo do mestreseo.com.br para o Agência Mestre. E aí, como que eu devo proceder para não perder, né, a minha relevância, né, meu posicionamento? Quando a gente precisa mover ou renomear essa página, a gente pode fazer de duas formas. Eu vou ligar para todo mundo nesses anos todos de Mestre SEO e falar: você aí que tem um blogzinho que um dia citou a Mestre SEO, por favor, muda a referência aí do seu site de mestreseo.com.br para a Agência Mestre, porque nós mudamos de nome. Impossível fazer isso. Pela internet existem até hoje links apontando para o site da mestreseo.com.br, que não existe mais. E aí tem o segundo caso que está nas nossas mãos, que é configurar o servidor para levar os usuários para o domínio certo, que é o Agência Mestre. Quando alguém acessar em qualquer lugar da internet aquele link velho, ele vai cair no nosso novo site. E eu vou fazer isso através do código de direcionamento 301. Ele indica que a página foi movida permanentemente para um local de forma definitiva. Aí vamos agora falar de programação. Tem várias formas de fazer isso via programação. Se você vai fazer em PHP, tem um exemplinho aqui, em ASP tem ali, ASP.NET. Esses são programação. Pensando em servidor, tem um arquivo chamado htaccess. Esse arquivo htaccess é uma coisa que fica lá no servidor. Ele até fica invisível lá quando você instala o FileZ lá na sua máquina. Você tem que pedir para ele ser exibido, um arquivo de sistema. E lá você vai criar regras de redirecionamento do seu site antigo para o seu site novo. Isso aqui vai estar lá no seu servidor que responde pelo seu site antigo. Quando alguém bater lá uma requisição para o Mestre SEO, nós criamos uma regra que leva o cara para o lugar certinho no site da Agência Mestre. Aí você vai falar: poxa, Daniel, meu site tem 50 mil URLs, eu vou ter que fazer de um para um esse redirecionamento? Não, lá na Mestre a gente não fez assim. Nós utilizamos este arquivo htaccess, e no arquivo htaccess nós criamos o que a gente fala aqui que são expressões regulares. Expressões regulares são tipo uma fórmula que você coloca nesse arquivo, que vai falar: faça um redirect 301, interpretando essa fórmula aqui, que vai levar o cara para essa versão do meu site novo. O site da Mestre tinha, sei lá, 10 mil páginas ou mais, com umas 5, 6 regrinhas. Dentro deste arquivo a gente migrou o site inteiro do mestreseo.com.br para o agenciamestre.com. O cara de programação vai suar um pouquinho para fazer a expressão regular certinha, mas uma vez feito, nunca mais precisa mudar. Dúvidas que normalmente surgem: Daniel, quanto tempo eu preciso deixar isso no ar rodando? Para sempre. Porque já que a gente não consegue falar com todos os webmasters aí, que cuidam dos blogzinhos que citaram a gente, sempre vai ter link apontando para o site velho. Então a gente tem que deixar esse redirecionamento ativo para sempre. E para verificar se o seu site está realmente fazendo o 301, você vai lá no Webmaster Tools, buscar como Googlebot, e vai aparecer aqui o código falando que foi uma moção permanente. Dica: para quem tem servidor Windows, o padrão de qualquer tipo de redirecionamento, lá quando você vai visualmente fazendo, é 302. Tomem cuidado. Se o seu servidor é Windows, você tem que especificar que é o redirecionamento 301. Senão ele vai fazer tudo 302. E lembra que eu falei? 302 é temporário. Tipo, eu estou movendo agora, mas eu vou voltar com o site antigo. Que não é esse caso. E, para quem já se ligou aí, o canônico e o redirecionamento, eles podem ajudar a gente
para resolver o mesmo tipo de problema lá. Porque eu posso forçar o cara a acessar a minha versão preferencial com redirecionamento 301, né? Então, como que eu devo decidir isso? O canonical tag. O mecanismo de busca vai decidir se as páginas realmente são iguais, duplicadas, né? E aí eu deixo isso aqui no site lá. Se eu tenho certeza absoluta que as páginas são iguais, tem o do CarPress que a gente viu que é o mesmo layout, tudo igualzinho, eu uso isso aqui que é muito mais fácil. Não vou depender de ficar criando aquela expressão regular que eu falei lá no servidor. Agora, eu vou fazer um redirecionamento de um domínio para o outro. Vou mudar o layout, vou mudar tudo. Óbvio que o Google não vai entender que é exatamente o mesmo site. Porque eu mudei tudo, mudei configuração, mudei layout. Então, eu faço um 301 para forçar o Google a passar toda a relevância do site antigo para o novo. E, agora chegando aqui já nos finalmente, lembra que eu falei ontem do robot, que eu ia explicar para vocês o robots.txt? Eu expliquei o meta-robots. É diferente do robots.txt. O robots.txt é um protocolo lá de exclusão de robôs, né? Que foi uma convenção que os mecanismos de busca eles criaram para entender como ler corretamente o seu site. Vamos ver uma ilustração aqui. Quando eu tenho um site que está sem o robots.txt, o robozinho de busca chega aqui na sua home e começa a ler adoidado o seu site. Ele não para em lugar nenhum. Ele achou um link, ele vai saltando e vai lendo. Agora, quando o seu site tem um robots.txt, o que ele faz? Ele lê primeiro as regras que estão dentro desse arquivo e depois ele vai ler o seu site. Por quê? Nesse arquivo, eu bloqueei, por exemplo, a pasta admin, private, temp. Eu bloqueei aqui, então ele já sabe que não pode ler, então ele não vai ler, não vai indexar essas pastinhas. E aí, né, existem dois comandos, duas diretivas que você coloca dentro desse robots.txt. A primeira, a diretiva allow, que libera o acesso a uma pasta. Você colocou allow e o diretório, você está permitindo que ele leia. Por default, está tudo liberado. Se você quiser bloquear, tem que colocar o disallow, que não vai permitir que ele acesse uma determinada área do seu site. Um exemplo, se eu colocar assim, user agent, o que é user agent? É aqui que eu posso especificar com um asterisco qualquer bot do Yahoo, do Bing, do Google, ou se eu quiser fazer uma regra específica para o Google Bot, por exemplo, eu consigo, vou mostrar um exemplo daqui a pouco. E se eu colocar assim, por exemplo, disallow sem nada, não estou bloqueando nada. Até aqui o Google Bot lá consegue ler o seu site inteiro. Aí eu resolvi não permitir que ele leia meu site inteiro. Lembra lá no comecinho que eu falei para vocês prestarem atenção no barra? Por que eu chamava home de barra? Se eu colocar disallow barra, eu estou bloqueando o site inteiro. Se colocou só o barrinho ali, nenhum arquivo do seu site, nenhuma página do seu site vai ser lida, porque isso aqui representa a raiz do seu site. Agora, se eu quiser permitir que somente um arquivo aqui, myfile.html, seja lido dentro de uma determinada pasta. Primeiro, eu libero o acesso para que o Google possa ler aquele arquivo especificamente. Então, eu coloquei um allow folder1 myfile.html e depois eu bloqueei a pasta inteira. Ele leu o que precisava e depois eu cortei o acesso. É sequencial a leitura das regras. Então, uma meio que vai, entre aspas, sobrescrevendo a anterior. Liberei o acesso, depois eu travei o acesso para o Googlebot. E agora, se eu quiser não permitir que o Google indexe uma pastinha só, eu vou indicar aqui no user agent, em vez de ser asterisco, eu vou indicar Googlebot e vou desabilitar a pasta que eu não quero que ele leia. E vocês perceberam que eu sempre estou colocando aqui, barra aqui e barra no final. Por quê? Vamos supor que lá uma das instruções do pessoal da agência MESH foi criar sitemaps segmentados lá para um determinado site. E ele colocou nessa pastinha aqui, sitemap. Só que aí tinha uma regrinha lá no robots.txt que bloqueava qualquer coisa que começasse com barra site. Justamente barra sitemap começa igualzinho. Por eu não ter colocado a barra aqui na diretiva, ele não entendeu que era o diretório barra site. Ele entendeu que era qualquer coisa que comece com barra site.
E aí, todo o trabalho de SEO que a gente fez lá para criar esses sitemaps segmentados não vai ser visto, porque está bloqueado diretamente no robots.txt. E né, qual que é a diferença lá do robots.txt e do MetaRobots que a gente viu ontem? O arquivo, ele pode fazer ações de massa, que a gente bloqueou um diretório, conseguiu bloquear o site inteiro. Já a meta tag robots, você faz ações pontuais por página. Se você quiser em uma única página lá colocar, você consegue. Só tome cuidado na hora de fazer isso, porque já teve casos lá do cliente, uma pagininha, vou colocar esse meta robots no index. Colocou para o site inteiro, aí o site inteiro dele foi prejudicado, parou de aparecer no Google. Okay? Dá para fazer com qualquer subdomínio, diretório, arquivo, regrinhas ali que contemplam mais coisas. E lá também no nosso Webmaster Tools você consegue ver como que está o seu arquivo do robots.txt. Tem aqui as URLs bloqueadas, ele vai te mostrar aqui onde está o endereço do seu robots.txt, quantas URLs foram bloqueadas, se está retornando 200, ou seja, o Google está conseguindo ler o seu arquivo robots, e aqui embaixo ele até mostra para vocês o seu arquivo. Pensando um pouco assim em segurança, de certa forma eu tenho como bloquear a visualização desse robots, porque de bandeja você entrega os diretórios que você quer que seja privado, né? Por exemplo, login, daí pode o hacker tentar acessar, fazer alguma coisa. Tem alguma forma? O robots.txt tem que estar acessível, então você tem que deixar ele... O que você pode fazer é colocar num diretório assim que está mais, né, oculto lá, não está na cara do Google. Porque default todo mundo coloca na raiz do site, mas você não precisa colocar na raiz do site. Você pode colocar ele dentro de uma pastinha. Mas você pode colocar ele lá e digitando assim o cara não acha. Mas, né, sabe como é que é? Quando o cara quer, ele acha. Ele vai caçar lá. Próximo ponto aqui, o nosso último tópico, são os sitemaps XML, né? Que são arquivos que ajudam o Google a entender a estrutura do nosso site, a encontrar todas as URLs do nosso site. Tem esse site aqui, o sitemaps.org, que tem toda a documentação que vocês precisam de referência para criar um arquivo sitemap.xml. Só que a gente vai destrinchar um pouquinho melhor aqui. Criar e enviar um sitemap ajuda o mecanismo de busca a encontrar aquelas páginas que estão mais profundas no seu site, por exemplo. Isso vai acelerar o processo de indexação do seu site, dessas páginas novas que estão lá, tipo a notícia, um produto novo. Só que tem algumas regrinhas que elas precisam ser criadas. Antes de mais nada, a gente precisa saber que existem 4 tipos de sitemap XML. Um geral ou tradicional, que são para as URLs em geral. Um sitemap específico para vídeo, vocês podem criar, não é obrigatório, mas vocês podem para ajudar o Google. Também tem um de imagens, um de notícias que eu vou falar do News, que o Fábio comentou. Então, vejam aí qual que é o modelo que se encaixa melhor no negócio de vocês. Sitemap XML tradicional, todo site é recomendável que tenha. Primeiro, especificações. O sitemap XML só pode ter até 50.000 URLs. Mais que isso, vai dar pau lá pro Google. Daniel, mas meu site tem 100.000 URLs. Crie 2 sitemaps. E assim por diante. A cada 50.000 URLs, você vai criando sitemap 1, sitemap 2, sitemap 3 e assim por diante. E o arquivo não deve ter mais do que 50 megas. E também não pode estar compactado. Ele tem que ser um arquivo lá aberto. Se alguém bater na URL, vai carregar até 50.000 URLs e menos de 50 megas. E ele tem essa cara aqui no XML. Tem o comecinho aqui das tags, estou indicando aqui aquele site, sitemaps.org, que está indicando a versão do meu sitemap aqui das regras que eu estou seguindo. E como funciona esse até 50.000 URLs? Está vendo esse nozinho aqui, essa tagzinha? Eu posso ter 50 tagzinhas dessa aqui indicando uma URL. A URL a gente coloca sempre dentro dessa tag lock. Nesse exemplo aqui eu coloquei a minha home, o about, o news e assim por diante. Então eu ainda posso indicar para o Google uma frequência, falar, essa página aqui ela é atualizada mensalmente, essa aqui anualmente e essa aqui é diariamente. E eu coloquei na prioridade, sendo prioridade 1, que é a prioridade máxima. Se uma determinada página não tem tantas prioridades, coloca
0.9, 0.8, assim, até 0.1. Ah, Daniel, se eu colocar isso aqui, o Google vai bater cravado lá, bater um mês ele volta? Não necessariamente. Lembra que o Frank falou, se eu não me engano, que o Google é adaptativo. Se você fala para ele que você atualiza diariamente, mas na verdade é semanalmente, o Google vai falar, não, isso aqui está furado, eu vou voltar uma vez por semana. Mas se você realmente atualiza diariamente, isso aqui é só mais um indicativo para o Google que ele deve voltar diariamente. Próximo. Eu atualizo ou insiro outro? Você vai atualizando o mesmo arquivo. O mesmo arquivo você vai acrescentando. Aí bateu 100 mil, 50 mil, você divide em 2. Aí você vai adicionando novos. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que sobe, indica para o Google lá onde que o sitemap está hospedado. Agora o sitemap XML de imagens, como que ele funciona? As regras dele são um pouquinho diferentes. Além das URLs, eu posso especificar por página até 1000 imagens, ou seja, em uma página eu posso ter até 1000 imagens discriminadas nesse sitemap. E ainda posso passar algumas informações específicas como caption, localização geográfica, título, ou licença de uso, que é aquele Creative Commons que já foi falado aqui, que libera o uso de forma comercial desde que você indique o fotógrafo. E aqui a carinha desse sitemap. Mesmo com o cabeçalho lá indicando, né, qual que é o esquema que eu estou utilizando. E eu adicionei uma nova regrinha aqui, ó, falando que este sitemap especificamente é de imagens. E está aqui a documentação que eu estou seguindo, do próprio Google lá, ó, o sitemap de imagem. E aqui tem um primeiro lock, né, que é a nossa URL, a nossa página. E dentro dessa página eu indiquei que existem duas figuras. E nessa segunda figura, aqui nessa segunda foto, eu ainda coloquei a geolocalização falando que eu estava em Paris, na França. Próximo, agora uma dica. Se o seu site é em WordPress, existe um plugin aqui, ó, WordPress SEO da Yoast, que vai te ajudar a criar esses sitemaps de vídeo, de imagem e o sitemap tradicional também. Agora pensando se você utiliza muitos vídeos, você também pode indicar para o Google que você tem vídeos, que você quer oferecer vídeos lá para o pessoal. Quais são as regrinhas dele? Até 50 mil vídeos por sitemap XML. O arquivo também não pode ter mais que 50 megas. Quais informações do seu vídeo você pode passar? Título, descrição, a pontuação lá, o rating, visualizações, algumas tags que são utilizadas lá no YouTube. E ainda tem outras que vocês clicando aqui tem um link que vai levar para uma listagem mais completa. Essa aqui é a cara do sitemap de vídeo. Mesmo comecinho, só que aqui em vez de ter imagem, eu marquei a documentação de vídeo que eu estou seguindo. Dentro desse lock aqui, dessa primeira URL, desse link, eu coloquei aqui a abertura para tag de vídeo e coloquei, eu tenho este vídeo aqui, ó, sitemaps.wmv. Eu tenho esse player aqui que roda o meu site. Isso aqui é o thumbzinho que deve aparecer. Este é o título do meu vídeo. Esta aqui é a descrição, a categoria, how to, como fazer, e por aí em diante. Essas são as informações que você já pode estar dando de mão beijada para o Google, e o Google não vai ter que ficar caçando, você já entregou na mão dele. E novamente, se seu site é em WordPress, tem um plugin lá da Yoast também específico para criar esse sitemap de vídeo. E para o buscador, né, descobrir onde está o seu sitemap, né, existem duas formas. Primeiro é referenciando o seu arquivo robots.txt. Lá no final daquele robots que a gente estava vendo, você pode criar uma regrinha, sendo sitemap 2 pontos, e colocando a URL aí do seu robots, né? Se vocês quiserem ver como está o robots da agência mestre, só clicar nesse link aqui vocês vão ver. Recomendo que vocês vejam, a gente deixa uma surpresinha para vocês lá depois, tem uma brincadeira. E aí como que a gente envia lá no Webmaster Tools? Abriu a ferramenta, tem um link ali do lado ali, ó, otimização sitemaps, e aqui tem um botão adicionar sitemap. Adicionando o sitemap aí, você já vai começar a ver. Se for o tradicional, vai abrir essa coluninha aqui para vocês, que são as páginas da web.
E se vocês mandarem um sitemap de imagem, por exemplo, ele vai mostrar aqui separado das imagens. Ele vai mostrar quantos por cento já foi indexado das suas páginas, no caso foi quase 100%, faltou uma, e das imagens ainda falta um bocadinho de imagens para ser realmente indexado pelo Google. Agora, para quem tem portal de notícias, também existe um sitemap XML específico para o nicho de vocês. Só que ele é mais dinâmico ainda. Por quê? As notícias têm que ser apenas dos dois últimos dias. Notícias mais velhas do que isso já era, não é news, não é quente, então o Google descarta. Só podem ter até 1000 notícias por sitemap. Mas só, pô, Daniel, eu sou o Globo, eu tenho 100 mil notícias por dia. Você vai criar em bloquinhos de 1000, então. É possível fazer a segmentação, como assim? Ah, eu tenho meu canal de economia, meu canal de esportes, minha coluna de moda, beleza, e por assim por diante. Você vai criando sitemaps específicos pela coluna do seu site. Coisas que você pode passar das suas notícias e deve. O título, a língua, o gênero, a data, palavras-chave que representam esta notícia. Qual que é a cara aí, né? Onde que é o Google News, para quem não se ligou ainda? Sabe quando aparece lá notícias sobre, e aparecem uns negocinhos aqui, ó, publicado há 3 horas e tudo mais? É aqui que o seu site vai aparecer com esse sitemap XML de news. Como que é a cara desse sitemap? Novamente, tem o cabeçalho lá, e aqui tem a indicação do news, igual aos demais, tem uma documentação específica para tal. E todos aqueles pontinhos lá, como o título, linguagem e tudo mais, eu coloquei aqui para indicar a minha notícia. Só que não é apenas isso, não basta eu criar o meu sitemap de notícias para aparecer no news. Eu tenho que submeter o meu site como um portal de notícias pelo Google. Se aprovado, você tem a permissão de aparecer no news. Demora um pouquinho para ter um feedback, mas a gente já teve casos lá até de um amigo nosso que trabalha na MESC, que tem um blog de geeks, para coisas geeks. Ele submeteu, demorou uns 30 dias para receber um retorno, mas quando ele recebeu, ele começou a aparecer constantemente no news. Cada notícia que bate lá no news, o site dele dispara de visitas. O retorno para ele foi excelente. Então vejam se é legal ter esse retorno excelente para o site de vocês. E esse foi o nosso processo de otimização mais técnico, né? A gente passou por tudo isso aqui desde ontem, na questão mais técnica. E, né, eu tenho certeza que a dúvida de vocês, né, por onde eu começo? Você metralhou informações aqui para mim e eu estou perdido, não sei por onde começar. Para ajudar vocês nisso, nós temos um checklist de coisas que vocês podem verificar no seu site. É uma orientação que nós, lá na Agência Mestre, nós analistas de SEO, utilizamos. Dentro daquele arquivo lá, dia1.zip, que vocês baixaram da máquina do Fábio, tem esse arquivo aqui, essa planilha, tem mais de 100 perguntas que vocês podem responder em busca de problemas. Aí, por exemplo, existe categorização no site? O que mais? URLs. As URLs são amigáveis? Você vai marcando. Sim, não. Isso está com problema. Isso está nas mãos de TI. Vou sugerir, não sei o quê. E você vai priorizando ainda por blocos. Quem segmentou por arquitetura, URLs canônicas, deve estar escrito ali, títulos, meta descriptions. A gente separou por cada tópico aqui do curso. Então vocês vão respondendo e vão colocando ali. E aí, com certeza, resolvendo todos os problemas dessa planilha, o site de vocês já vai estar bala para rodar no Google. E se vocês ainda quiserem estudar um pouquinho mais, dentro do site da Agência Mestre, tem esse checklist de SEO aqui, com outras 14 dicas, né? Que são coisas que vocês viram aqui no curso, mas clicando em cada uma das dicas, vocês vão ver que tem uma matéria detalhando melhor o assunto. E antes de a gente terminar, eu tenho um pedido para vocês. Por favor, deem um feedback no meu módulo, para que no curso seguinte ele possa estar um pouquinho melhor. E, respondendo essa pergunta, esse questionário, a gente pode tomar um café, que eu sei que está todo mundo cansado.